pessoal! Meu nome é Andressa. Vamos dar início a mais uma aula do nosso projeto de educação continuada e o tema dessa 7ª aula será a primeira parte dos transtornos de humor. Hoje, então, vamos falar dos transtornos depressivos. Vamos lá? E qual é a relevância desse tema para nós? Hoje a gente sabe que a depressão é uma das principais causas de incapacidade, estando na 3ª posição como causa de incapacidade. É uma condição que pode ocorrer em qualquer faixa etária. Antes tinha-se a ideia de que crianças jamais poderiam desenvolver depressão, mas hoje a gente sabe que sim, é possível. Existe um pico de incidência na idade adulto-jovem, próximo aos 24, 25 anos. Além disso, os transtornos depressivos são 2 vezes mais prevalentes entre a população feminina. E outra informação bastante importante é que a cada episódio depressivo, a chance de ter um novo episódio aumenta. Existem manuais diagnósticos que listam uma série de sintomas, descrevem inclusive a gravidade e o tempo de duração para que se faça um diagnóstico de um transtorno depressivo. Mas na prática clínica, isso não é o bastante. A gente não se baseia apenas nisso para fechar um diagnóstico. Diversos fatores individuais, como a idade, o nível de instrução, a cultura, comorbidades clínicas ou psiquiátricas, práticas religiosas, espirituais, contribuem para as mais diversas formas de manifestações de sintomas. Mas, independente da combinação desses sintomas, chama muita atenção a mudança no comportamento do indivíduo antes e depois que eles surgem. Em alguns casos, isso é observado pelo próprio paciente, mas em outros, pessoas do convívio, familiares, acabam também chamando a atenção dessa mudança importante. Alguns sinais, como a expressão facial, a expressão das emoções, o nível de autocuidado da pessoa, os interesses nas atividades, mudanças no peso, também são características que entram nessa avaliação. Algumas queixas comumente apresentadas são o sentimento de tristeza e de desesperança, a irritabilidade, alterações no apetite, tanto para mais, com o aumento da fome, ou o contrário, a redução do apetite, o isolamento, abandonar atividades com os amigos, atividades até com a própria família, reduzir o contato com os filhos, com os amigos, a redução do rendimento, seja no trabalho ou na escola, em muitos casos até com uma queixa mais específica de desatenção ou prejuízos na memória, também uma alteração de sono que pode se manifestar através de uma insônia para iniciar o sono, desperta muito cedo, desperta várias vezes, ou o contrário, tem uma sonolência excessiva que até impede de executar as atividades que normalmente fazia, o desinteresse nas atividades, sejam atividades prazerosas ou aquelas da rotina, do cuidado da casa, do autocuidado, redução da libido, uma sensação de cansaço, mesmo quando se tem horas de sono adequada, o sentimento de culpa, pensamentos sobre morte e até mesmo a ideação ou tentativa de suicídio, delírio com temas de ruína, por exemplo, de que as coisas estão acabando, de que nada tem solução, de que as coisas estão ruins e só vão piorar. As queixas somáticas, principalmente em relação a dores que aparecem em diversas partes do corpo e que não respondem aos analgésicos ou anti-inflamatórios. E até uma queixa de lentificação, de se sentir mais lento, até na fala, no andar, no pensamento. E a depressão é o resultado da associação entre fatores genéticos e ambientais. Diversos elementos, como trauma, doenças crônicas ou graves, o uso de medicamentos ou substâncias de abuso e alguns outros fatores, como, por exemplo, vulnerabilidades sociais, violência,
menor grau de instrução, dificuldades financeiras também podem contribuir a uma maior vulnerabilidade para o desenvolvimento de um transtorno depressivo. A biologia da depressão é bastante complexa e envolve a interação de fatores como alterações genéticas, endócrinas, neurológicas e imunes. Marcadores genéticos vêm sendo bastante estudados ao longo dos anos e buscam identificar algumas condições que levariam a disfunções biológicas que justificariam a depressão. Mas é um fato de que familiares de pessoas com sintomas depressivos também têm maiores chances de desenvolver depressão. A relevância da alteração endócrina, aqui especificamente pela alteração no eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, se justifica pela alteração dos níveis de cortisol que estão relacionados aos sintomas depressivos. A atrofia em regiões cerebrais, principalmente no córtex pré-frontal e no hipocampo, levam a alterações cognitivas e ao comportamento emocional. As citocinas inflamatórias são componentes do nosso sistema imune que promovem a comunicação entre as células quando existe um processo inflamatório. Níveis elevados dessas moléculas, seja no sangue ou no próprio tecido cerebral, levam a alterações passíveis do desenvolvimento de alguns transtornos mentais e, inclusive, a uma maior resistência ao tratamento medicamentoso com os antidepressivos. Sintomas depressivos estão relacionados a uma maior mortalidade por outras condições médicas. Nos pacientes deprimidos, a maior negligência no autocuidado agrava doenças cardiovasculares e diabetes e também reflete na má aderência ao tratamento da infecção por HIV, levando inclusive a menores taxas de redução da carga viral. Até mesmo a percepção de dor e a sensibilidade a efeitos colaterais aos medicamentos podem ser agravados quando existem sintomas de humor. Há casos em que os sintomas depressivos não estão relacionados ao impacto do adoecimento, mas realmente a lesões estruturais ou até a interferência de medicamentos nos circuitos relacionados à regulação do humor. Condições como acidente vascular cerebral, sífilis terciária, epilepsia e medicamentos como antipertensivos, anticoncepcionais, quimioterápicos e corticoides. E, infelizmente, essas manifestações de humor podem persistir mesmo quando se encerra o tratamento. O falecimento de um familiar ou cônjuge, a perda de um emprego, dificuldades financeiras, podem levar a um sentimento de tristeza profunda, de culpa, vazio, desesperança e outras preocupações específicas, e até mesmo alguns pensamentos de morte, pelo desejo de se reencontrar com a pessoa falecida. E é claro que nem todo o processo de luto resulta numa depressão, mas existe sim a necessidade de um tratamento quando esses sintomas são mais graves, influenciam na funcionalidade do paciente e quando é identificado que existe um grande risco de suicídio, seja na infância, na população idosa ou até no período gestacional. A depressão pode ocorrer sim, e os sintomas vão variar correspondendo a cada fase da vida do indivíduo. Nas crianças, a apresentação da depressão é comumente confundida com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, devido a esse impacto na dificuldade de concentração, uma manifestação de inquietação, o baixo rendimento escolar, irritabilidade e outros comportamentos que não eram habituais dessa criança. No caso dos idosos, o principal diagnóstico diferencial é com as síndromes demenciais, mas essa diferenciação nem sempre é simples. Porém, os sintomas depressivos costumam evoluir mais rapidamente do que
o prejuízo cognitivo de uma demência. Mas aqui também existe esse impacto cognitivo, porém ele é flutuante, muitas vezes é relatado pelo próprio paciente. E o humor aqui nesses casos é claramente alterado. As queixas físicas, como fraqueza, alteração do sono e do apetite, comumente estão frequentes. Além disso, um transtorno depressivo é um fator de risco para o desenvolvimento de uma demência. Já nas mulheres, muito além de oscilações de hormônios durante as diferentes fases da vida, mas também os fatores sociais como violência, sobrecarga, dificuldades financeiras, um menor nível educacional, separação conjugal, são fatores que contribuem para um risco maior da depressão. E as manifestações podem se iniciar ou agravar no período gestacional ou pós-parto, sendo em muitas ocasiões não identificado pela equipe de saúde ou pessoas próximas, até que ocorra um agravamento desse quadro. Abuso de substâncias, transtornos ansiosos, transtornos alimentares e de personalidade também são comumente identificados nos pacientes com depressão. E isso torna o diagnóstico bastante complexo, muitas vezes exigindo que o tempo de acompanhamento seja mais prolongado, que as consultas sejam mais frequentes, até que se tenha a confirmação e o ajuste adequado do tratamento. As intervenções para o tratamento vão muito além de apenas a medicação e podem ser feitas por diferentes profissionais. E para adequar o tratamento aos diversos pacientes, devem sempre se considerar os fatores individuais, como, por exemplo, a gravidade desses sintomas, a idade dos pacientes, os tratamentos prévios aos quais já foi submetido, a segurança desse paciente, a idade e os recursos financeiros. Adotar alguma atividade física, seja de qualquer modalidade, a interação social, alguma prática religiosa ou espiritual, assim como ter uma alimentação equilibrada, contribuem muito no processo de melhora. A psicoterapia, nas mais diversas abordagens, tem a função de auxiliar o paciente a identificar e manejar esses fatores estressores. Em alguns casos, pode inclusive ser o único tratamento ou ser associada a algum antidepressivo. Existem dezenas de medicamentos antidepressivos disponíveis no Brasil. E o que os diferencia, além das classes do mecanismo de ação, são outras características farmacológicas. Não há comprovação científica de superioridade de uma classe em relação à outra. Quando necessária a introdução de uma medicação antidepressiva, essa introdução deve ser lenta e progressiva. O paciente precisa ser orientado que podem haver efeitos colaterais. Por isso, começamos com doses mais baixas e vamos progredindo de acordo com a resposta. Em alguns momentos pode inclusive ser necessária a troca desse medicamento. A duração, ou seja, o tempo de uso dessa medicação, também vai variar caso a caso e com a resposta em cada episódio. A fluoxetina é um antidepressivo da classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. As suas doses variam de 20 a 60 mg ao dia e tem alguns efeitos que são considerados mais energizantes, vão promover uma melhora daquelas queixas como, por exemplo, de uma sonolência intensa durante o dia, de lentificação, cansaço, mas deve ser evitada quando o paciente se queixa de uma agitação. A paroxetina, também um outro antidepressivo da classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, tem doses que variam de 10 a 60 mg ao dia. E ao contrário da fluoxetina, ela tem um potencial para causar sonolência e contribuir para o aumento do apetite. Então não é recomendado nos casos dos pacientes que já se queixam de uma sonolência excessiva. A venlafaxina
é o inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina, então considerado da família dos duais. A dose varia de 37,5 até 300 mg ao dia. E esse antidepressivo é utilizado também no tratamento de dores crônicas, mas ele pode levar a um aumento da pressão arterial e sudorese. A amitriptilina tem um outro mecanismo de ação. Ela realiza o bloqueio da bomba de recaptação de noradrenalina e serotonina. É considerado um tricíclico. As doses variam de 25 a 150 mg ao dia e também são usados no tratamento de dores crônicas, mas pode provocar alguns sintomas desagradáveis, como por exemplo, sensação de boca seca, constipação intestinal, sonolência, e não é indicado naqueles pacientes que tenham alguma arritmia cardíaca. A bupropiona é um inibidor da recaptação de noradrenalina e dopamina, as doses variando de 150 a 300 mg ao dia, e é bastante útil para alguns sintomas como a perda de interesse, lentificação, mas não são indicados naqueles pacientes ansiosos. A trazodona é um inibidor da recaptação de serotonina. As doses variam de 50 a 150 mg ao dia e tem uma menor interferência no desejo sexual, e também é indicado naqueles casos onde existe a queixa de insônia.